Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou agora demonstrar para vocês o uso do software Diagram.net para a gente construir o diagrama PNI, tá? Então a gente sempre vai ter um problema oposto, no caso aqui vai ser um tanque de nível, um tanque de acúmulo, que poderia ser, por exemplo, um reator, um reservatório de algum reagente, ou até uma caixa d'água. Então isso seria um tanque de nível, tá? Então a nossa ideia aqui vai ser construir algumas malhas, são malha de 1 a 4. Então, essa numeração que está aqui já vai ser a numeração que vai aparecer dentro do símbolo gráfico lá do instrumento, tá? E cada uma dessas malhas tem um objetivo, tá? Esse objetivo vai trazer para a gente os instrumentos necessários e também a variável que está sendo analisada em cada malha. Tá? Então, assim, você vai ter que ler o objetivo e imaginar o que é necessário para aquela malha para cumprir aquela tarefa, tá? Então, assim, pode ter mais de uma resposta, algumas desses objetivos, tá? Mas o que importa é a construção que você vai propor atender, né, o objetivo daquela malha, tá? Então, a gente tem dois tipos de exercícios, tá? O primeiro é aquele que eu fiz no vídeo anterior, que é pegando um diagrama pronto, a gente conseguir fazer a análise dele, tá? O outro caminho, que é o inverso, é você, a partir de um objetivo ou vários objetivos, construir um diagrama. Então, vamos fazer isso agora usando o software diagrama.net, tá? Então, você pode, depois de ter baixado no seu computador, você pode digitar aí o Draw.io, né, que vai aparecer ali. Então, você vai clicar em criar novo diagrama. Eu vou criar um diagrama em branco porque não tem nenhum modelo de PNI aqui, tá? Aqui vai abrir essa tela para gente, tá? Aqui no meu já aparece processos, né, engenharia de processos. No de você, se não estiver aparecendo, você pode descer até aqui embaixo, vir em mais formas, e eu seleciono geral, porque eu uso bastante, e depois você pode descer nessa barra aqui e clicar em engenharia de processos, tá? Então você clica em engenharia de processos e é o que basta aí para esse tipo de proposta aí, tá? Então eu vou clicar aqui. Então, assim, a primeira coisa a fazer é a gente verificar que a gente precisa atender aqui, que é construir um tanque de nível, tá? Então, para construir isso, eu vou vir aqui na seção de engenharia de processos e vou vir em vessels, que são os vasos, né? Então, aqui tem vários tipos de vasos. Eu vou pegar aqui um tanque, como eu falei, tipo uma caixa d'água, né? Vou pegar aqui um tanque aberto, tá? Mas se fosse tanque fechado, pressurizado, tem vários aí. Vocês vão passar o mouse em cima que ele aparece para você o nome do que é, do que se trata aquilo ali, tá? Então, assim, para fazer a primeira malha aqui, que no caso é uma visão local de nível, tá? Eu vou ter que primeiro saber que o nível se trata de uma variável e que instrumento permite fazer isso, tá? Então, vai ser um visor local. Segundo a tabelinha aqui da instrumentação, eu sei que nível é a letra L, tá? E se você olhar aqui na letra G, olha, ele tem uma função passiva, ou seja, ele não executa nada além disso. Ele vai ter uma função de visor, tá? Então, um visor local de nível. Você pode também no OBS número 8, se quiser olhar lá, tá? A função passiva visor aplica-se a instrumentos que dão visão direta e não calibrada do processo, uma visão local daquela variável, tá? Então, para eu criar a primeira malha aqui, que é a mais simples, tá? Que é a visão local do nível, eu vou colocar esse visor, vou ter que instalar esse visor lá, tá? Então, eu vou agora fechar aqui essa malha, os vessels, eu vou vir aqui em cima em instrumentos, tá? Então, aqui tá, eu tenho instrumento para campo, para sala de controle, para local não acessível, tá? Como eu estou uma visão local, eu estou na planta, então é esse que eu vou usar, tá? Ele já vem pronto para temperatura, para um indicador de temperatura, né? Mas não é o que eu quero. Eu quero um visor local de nível. Então é só apagar aqui e editar. Vai ser um LG e a malha é 01, tá? Esse aqui é o instrumento. E a gente vai ter que instalar esse instrumento, ele vai usar o princípio de vasos comunicantes, tá? É como se fosse uma barra de vidro lateral ao tanque, tá? Ou uma barra de algum material aí plástico, por exemplo, poderia ser uma mangueira transparente, tá? Então a gente vai ligar esse instrumento agora ao
processo, só clicar na setinha aqui azul que aparece, gente, ó, e arrastar para cá, tá? Só que depois eu preciso editar para colocar na forma padrão, como normalmente é, tá? A gente não vai usar setas nesse tipo de representação. Então é só você selecionar as duas linhas aqui, você também pode fazer assim, né? E de baixo. E vem aqui, você pode aumentar a espessura, no caso a gente vai deixar com um ponto só de espessura para diagrama do processo, tá? Então vou pegar um específico, vou apagar aqui a seta, porque eu não tenho. E o de cá também eu apago a seta, porque eu não tenho. Tá? Então já está ligado ali esse instrumento de visão local. Então a primeira malha já está ok. Tá? Visão local do nível eu consigo fazer com esse tipo de instrumento. A segunda malha é o controle e indicação de nível com alarme de nível alto e baixo. Tá? Como já fala que controle e indicação, a gente já pressupõe que isso seja feito na sala de controle. Tá? Então o controle vai ser feito na sala de controle, então o meu instrumento tem que indicar essa localização. Tá? Inclusive o alarme também vai ser indicado na sala de controle. Tá? Então, para fazer aqui a medição da variável de nível, tá? Eu posso montar aqui, tá? Ou posso montar em outro lugar. Eu vou montar aqui para ficar mais claro. Eu vou primeiro trazer os instrumentos, depois eu faço a edição, tá? Vou precisar também de um instrumento da sala de controle, tem essa barra aqui. Ele vai ter mais de uma função, porque aqui está dizendo que tem alarme para nível alto e baixo, tá? Então depois eu vou editar esse instrumento aqui, tá? Então eu vou ter isso aqui. Então vou ter o meu sensor de nível. Aqui vai ser um LT da malha 02. Mesma coisa aqui. Eu preciso fazer o quê? Um controle e indicação, né? Então vai ser um L e C. Eu esqueci de colocar o número da malha aqui, a malha 02. Tá? Então é o controle e indicação, como foi pedido aqui, de nível. Isso vai ser feito na sala de controle. E também foi dito que ele tem mais uma ação, que é o alarme de pressão alta e baixa. Então, vou pegar aqui a variável de texto, vou aqui do lado e editar. Agora vai ser um alarme de nível alto barra L, tá? Essa barra L diz que o nível serve tanto para nível baixo e alto de nível, tá? Então aqui tem já a medição, que vou depois ligar aqui o processo. Esse transmissor vai enviar para o controlador a variável medida. Esse controle vai ter que atuar uma válvula, tá? A válvula eu vou ter que instalar ainda no processo. Então eu vou buscar aqui embaixo uma válvula. Cadê as válvulas? De vez em quando as coisas aqui somem. As válvulas estão em cima. Tá? Eu vou pegar aqui uma válvula do tipo pneumática, tá? É que normalmente dá um trabalhinho maior para a gente, porque eu tenho que fazer uma conversão do tipo de sinal, tá? Então aqui está a válvula, e como eu tenho que fazer uma conversão do tipo de sinal, porque ela atua com sinal pneumático, e o controlador que está na sala de controle vai enviar sinal elétrico. Então eu vou precisar de um conversor da corrente elétrica que vai sair ali do controlador para enviar aqui para a válvula, tá? Então aqui eu vou ter que só fazer a mudança para um conversor, tá? É um LY. Se vocês forem na tabelinha aqui, olha, um Y, ele tem a função de fazer um cômputo, né? Que é um relé ou computação. Então ele está dedicado aí, tem um OBS também, dedicado a fazer a conversão do tipo de sinal, tá? Então aqui já está a malha montada na sequência, e falta só identificar aqui, eu vou fazer ainda a ligação dos sinais, tá? Falta também colocar aqui o indicador da válvula. Aqui, opa, que também precisa ser indicado aqui com um símbolo gráfico. Tá? Então vai ser uma válvula do tipo LV. Agora eu vou sair então ligando as coisas aqui. Vou fazer uso aqui dessa setinha, tá? Depois eu corrijo os sinais. Então aqui é um sinal contínuo, porque é uma sonda que vai estar ligada ao processo, tá? Aqui posso ligar esse é o de baixo aqui. Ele não sei por que ele não está indo até, não está encostando. E depois é o de baixo aqui. E é esse aqui também. Ligado até a válvula.
tá? Aí, como o sinal que vai entrar, que vai sair do transmissor para o controlador e do controle para o conversor, é sinal elétrico, tá? Então, tem que fazer aqui a mudança dessa linha. Então, eu vou selecionar a linha aqui e vir do lado direito, marcar aqui o que tem o tracinho, né? Tracejado aqui. O de baixo aqui, eu não posso fazer isso, tem outra linha aqui em cima tampando. Eu fiz duas linhas. Ah, tem uma coisa colada aqui atrás. Esse aqui eu não posso fazer esse mesmo tracejado porque ele é um sinal pneumático, tá? Infelizmente, esse tipo de programa aqui não tem um símbolo para sinal pneumático. Então, a gente vai construir, tá? Lembrando lá da norma, que a gente tem que fazer o quê? Que eu vou ter uma linha com dois traços. Né? Posso fazer o traço aqui sozinho. Lembra da norma, gente? A norma ela me diz que o símbolo de pneumático é uma linha contínua com traços paralelos assim na diagonal, tá? Então aqui já criei os dois, eu vou só agrupar aqui, que eu posso mexer no tamanho, e copiar quantas vezes eu quiser. Aqui no caso, se eu precisar de um mesmo, então essa linha aqui já é um sinal pneumático, tá? Só vou tentar diminuir um pouco mais. Posso colocar assim agora. Então já tem um sinal pneumático construído, tá? Agora só falta ligar essa válvula aqui. Vou mudar a linha também para não ser, o conector vai ser uma linha reta, ligando aqui a válvula. Tá? Então, de certa forma, já está pronta a malha. Agora só falta dizer onde que essa válvula está atuando. Né? Eu vou pegar aqui um texto, pode dizer que é a variável de saída. Vou chamar aqui de Fout, tá? Que é a variável, a vazão de saída desse processo. Tá? Aí esse processo se liga a válvula aqui. Eu vou mudar para um tipo de conector novamente. Posso levar lá para baixo. E essa válvula aqui vai se ligar também ao Fout para gerar a variável de saída. Tá? Aí, como é a variável de processo, a gente escurece. Eu vou por 3 pontos para essa e para de cá também. E colocar aqui a seta dizendo que você está saindo. Ou para o contrário. Aqui. Tá? Então aqui o fundo vai passar pela válvula, vai ser regulado por essa vazão e vai gerar o Fout. Então essa malha aqui de controle de nível, eu vou ter aqui uma forma de medir o nível, que pode ser ultrassom. O valor é enviado eletricamente para o controlador, está na sala de controle, e também tem a função de indicação e alarme de alto e baixo. Tá? Esse controle tem o valor do setpoint internamente, ou ele recebe via computador, não representei isso aqui, e envia o sinal elétrico para o conversor. O conversor muda a natureza desse sinal para a pneumática. E o sinal pneumático pode ser, de fato, agora usado para atuar em cima da válvula, que vai regular o nível. Tá? Então, quando ele abre e fecha a válvula, ele consegue afetar aqui internamente o nível desse tanque e gerando aqui uma corrente de saída, tá? Uma Fout. Então, tem aqui todos os elementos dessa malha de controle que me permite fazer o que foi pedido aqui no enunciado. Controle e indicação de nível com o alarme de nível alto e baixo. Tá? A segunda aqui vai ser o registro e... Desculpa, não, a terceira, né? Registro e indicação de temperatura com alarme de temperatura alta. Tá? Então, essa é a terceira malha. Então, aqui eu vou montar, então, um transmissor de temperatura que vai me permitir fazer o registro e indicação também na sala de controle, tá? Aqui estou supondo isso, gente, mas se fosse enunciado estaria mais claro para vocês, tá bom? Então, vamos agora mexer com a temperatura. Então, novamente, volto aqui nos sensores, tá? Vou pegar um sensor aqui que não tem, que esteja no campo para fazer a medição de temperatura. Então, ele vai medir a variável do processo aqui. Eu tenho que lembrar de voltar um pouco para um ponto, tá? E sem seta. Então, um sinal contínuo do processo, tá? Esse transmissor de temperatura aqui, que eu ainda vou editar o nome, tá? Ele vai ser enviado para a sala de controle para registro e indicação. Tá? Então, não tem controle nisso aqui, só registro e indicação. Então, eu posso agora puxar aqui na sala de controle, que seria esse aqui. Opa! Posso puxar esse aqui, né, que vai para a sala de controle. E depois do registro da indicação,
ele vai ligar um alarme de temperatura alta, tá? Então eu já vou aproveitar e vou copiar aqui para cá esse, para poder editar, tá? Vou deixar esse grudado com o outro aqui, eles vão fazer parte do mesmo equipamento. Então aqui, aqui na verdade eu tenho um transmissor de temperatura, então TT, tá? Da malha 03. Esse transmissor vai enviar para a sala de controle para um indicador e registrador de temperatura, então vai ser um TIR, tá? E esse está na malha 03 também. A gente pode ligar esses dois instrumentos aqui, depois eu faço a edição do tipo de sinal. Opa, isso. E esse aqui vai se ligar a esses dois de cá. Tá? Aqui o transmissor, como está no campo, vai enviar para a sala de controle, ele envia o sinal elétrico, aí esse está sejado, e o transmissor também envia um sinal elétrico ali que vai ligar, que vai vir depois, tá? Então aqui já tem a primeira parte, que é um transmissor que mede a temperatura e envia para a sala de controle para a temperatura ser registrada e indicada, tá? Então essa primeira parte aqui já foi feita. Agora a gente tem que habilitar a parte do alarme e da temperatura alta, tá? No outro vídeo eu falei que os alarmes ou lâmpadas pilotos precisam de uma chave, né, que vão permitir acionar esse alarme ou a lâmpada piloto em certas circunstâncias, tá? Se a gente for na tabela aqui das letras, né, do processo, a gente vai ver que a letra S é a chave, tá? Como função aqui final desse instrumento. Então eu vou usar a letra S e não posso confundir com segurança nesse caso, tá? Se fosse uma malha de segurança, todos os instrumentos daquela malha teriam a letra S, tá? E não apenas um. Então, como só esse camarada aqui que eu vou instalar agora vai ter, então ele vai ser a nossa chave de temperatura alta. Então vai ser uma TSH da malha 03. Então aqui eu tenho uma chave de temperatura alta. E essa chave vai ligar o alarme de temperatura alta. Então vai ser um TAH da malha 03. Tá? Então aqui eu coloquei os dois grudados aqui, tá? Porque eles fazem parte do mesmo equipamento. A chave ligando o alarme, que estão no mesmo lugar. Mas se eu colocasse separado aqui com o sinal elétrico entre eles, também não estaria errado, tá? Eu só posso juntar as bolinhas, esses símbolos gráficos aqui, para ficar mais didático e mais clara a leitura. Então aqui eu tenho a terceira malha também já produzida. Tá? Agora só falta mais uma, que é a quarta malha, que é a indicação local da vazão de entrada, empregando uma placa de orifício. Tá? Então vou falar agora só a indicação local, usando uma placa de orifício. A placa de orifício, eu também não tenho aqui como sensor, tá? Não tenho um flow aqui, bem, eu acho que não. Tá? Mas a gente pode construir como fez aqui para o sinal pneumático. Então eu vou precisar aqui da vazão de alimentação, tá? Eu vou chamar aqui de F underline in, tá? Essa aqui vai ser a minha vazão de entrada. E também para construir agora o medidor, né, do tipo placa de Venturi, eu vou precisar construir aqui. Se vocês forem lá na norma, vocês vão ver que são placas paralelas que a gente vai ter que criar aqui para representar esse sensor primário, tá? Então aí a placa do meio ela é um pouquinho menor. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Acho que não está. Não sei se está aqui nessa parte. Agora está por aqui embaixo. Aqui, ó. A placa de orifício é desse tipo aqui. Então é isso que eu tenho que construir para atender o que está sendo pedido no enunciado, tá? Então aqui eu vou apagar isso aqui, eu copio, edito aqui. Mas então tão pequeno que é difícil de mexer. Deixa eu ampliar aqui que fica mais fácil. Ele está copiando a outra. Essa aqui. Tô com pouca sensibilidade aqui no mouse para conseguir fazer isso aqui direitinho. Acho que agora foi. Então agora só vou agrupar, tá, para fazer aquele símbolo gráfico lá da placa de orifício. Aqui se eu vou alinhar as pernas do processo. Aqui, para mais para cá. Ele está querendo já fazer uma linha aqui.
Agora veio. Então, eu vou agora pôr aqui essa variável. Essa aqui vai me gerar o símbolo da vazão de alimentação, tá? Aqui eu vou colocar como 3 pontos, como tinha feito antes. E uma seta ali da alimentação. Tá? Posso fazer assim também ou deixar sem seta. Acho que por questão de organização vou deixar sem seta para ficar mais limpo a minha representação. Aqui seleciono nada. Tá? E depois aqui eu vou ter que ligar também o processo até essa placa aqui. Então aqui eu estou com a alimentação. E aqui eu posso colocar setinha de verdade entrando no processo. Ali fez o contrário. É claro que eu puxei inversamente. Agora foi. Tá. Então aqui faltou só encostar mais lá. Essa parte aqui é meio chata porque tem que construir mesmo do zero, tá? E torcer para o mouse aí funcionar direito. A gente tinha um Visio que permitia fazer isso, mas ele acabou ficando mais caro e não compensa pagar a assinatura desse instrumento, desse software, né? Que já foi, já cumpre o requisito. Então temos aqui a placa de orifício instalada. Agora só falta fazer o que ele pediu, né? Além de instalar a placa de orifício, que é fazer a indicação local da vazão de entrada, tá? Então aqui eu vou ter que identificar o sensor que está instalado, tá? Esse elemento primário. Então o elemento primário, que é essa placa de orifício, está instalado na planta. Então ele vai usar esse sem traço dentro. Então ele vai ser o elemento primário aqui de vazão. Então vai ser um FE, tá? O Ezinho aqui, gente, está lá na tabela. Deixa eu botar lá em cima. Tabela na letra E. Aqui tem uma função de elemento primário, tá? Ou sensor primário. Aqui é o sensor primário da vazão. Tá? Você pode editar. Tirar esse conector reto e 3 para 1. E também sem seta. Então, já instalei aqui esse primeiro sensor primário. Então aqui é a malha 04. E agora falta ligar aqui o nosso transmissor, tá? De vazão, que também vai estar na planta. Tá? Esse transmissor de vazão vai ser um FT. E ele está na malha também 04. E aqui só pede para a gente fazer uma indicação local da variável da vazão da variável de entrada. Tá? Então o que falta só. Eu posso até copiar isso aqui mesmo. E copiar do lado. Esse aqui vai ser o nosso FI. Vai ser a nossa indicação local dessa variável aqui. Aqui só falta ligar o instrumento ali. E depois esse de cá. E que lembra de mudar para sinal elétrico. Tá? Então é isso, a gente conseguiu cumprir dessa forma aqui, olha, o objetivo que foi solicitado no enunciado. Só falta salvar. Vou colocar aqui como diagrama exemplo. E está dessa forma aí, olha. Tem aqui 4 malhas, a primeira é uma visão local de nível, a segunda o controle de malha fechada da variável de nível desse tanque, está atuando sobre a válvula de saída. A terceira malha é uma medição de temperatura com indicação e registro, e além disso tem um alarme de alto. Né? E tem uma medição da vazão de entrada, usando o elemento primário tipo placa de orifício, e esse transmissor converte o ΔP que essa placa de orifício vai causar, um valor de vazão que vai ser indicado aqui nesse elemento FI, que é o indicador local de vazão. Tá? Gente, então é importante sempre consultar a tabela, aprender como que se relacionam esses instrumentos, né? Transmissor, controlador, conversor, válvula, e também os símbolos gráficos necessários para conseguir montar. Tá? Depois que vocês já montaram isso aqui, é fácil. Você pode selecionar todo mundo aqui, mandar agrupar, por exemplo. Né? Isso já pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, levar lá para o PowerPoint, levar para o Word, para onde você quiser. Então, isso aqui serve não apenas para a disciplina de instrumentação, mas também para qualquer outra aí do curso de Engenharia Química. Tá? Então, espero que esse vídeo tenha cumprido o objetivo aí, que foi demonstrar como que posso usar esse software, né?
Dá um trabalhinho, mas o resultado final é bem bonito, bem elegante e útil para a gente na disciplina. Tá bom? Até mais. Um abraço a todo mundo aí.